believe the hype. 1984, parte 10. De algum lugar no fundo de uma passagem, o cheiro do café torrado, café de verdade, não um café da Vitória, veio flutuando para a rua. Winston fez uma pausa involuntária. Durante cerca de 2 segundos, ele voltara ao mundo meio esquecido de sua infância. Então uma porta bateu, parecendo cortar o cheiro tão abruptamente como se tivesse sido um som. Ele havia caminhado vários quilômetros sob os pavimentos e sua úlcera varicosa estava latejante. Essa foi a segunda vez em 3 semanas que ele perdia uma noite no centro comunitário. Um ato precipitado, já que com certeza o número de presenças no centro era cuidadosamente verificado. Em princípio, um membro do partido não tinha tempo livre e nunca estava sozinho, exceto na cama. Presumia-se que quando ele não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, estaria participando de algum tipo de recreação comunitária. Fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão, mesmo caminhar sozinho, era sempre um pouco perigoso. Havia uma palavra para isso na nova língua: vida própria. Era chamada assim, significando individualismo e excentricidade. Mas essa noite, quando ele saiu do ministério, o arameno do mês de abril o havia tentado. O céu era de um azul mais quente do que ele havia visto naquele ano. E de repente, a longa e barulhenta noite no centro, os jogos chatos e exaustivos, as palestras e a camaradagem rangente, regada de gin, pareciam intoleráveis. Por impulso, ele havia se afastado da parada de ônibus e se desviado para o labirinto de Londres. Primeiro ao sul, depois ao leste, depois ao norte novamente, perdendo-se entre ruas desconhecidas e dificilmente se preocupando em que direção ele estava indo. Se há esperança, ele havia escrito no diário, ela está nos proles. As palavras, declaração de uma verdade mística e de um absurdo palpável, continuava voltando para ele. Ele estava em algum lugar nas favelas vagas de cor marrom ao norte e ao leste do que outrora fora a estação St. Pancras. Ele estava andando por uma rua de paralelepípedos, cercada por pequenas casas de 2 andares, com portas surradas que davam direto ao pavimento e que de alguma forma eram curiosamente parecidas com ninhos de ratos. Havia poças de água suja aqui e ali entre as calçadas, dentro e fora das portas escuras e por vielas estreitas que se ramificavam de ambos os lados. As pessoas se aglomeravam em números surpreendentes. Meninas em plena floração, com bocas pintadas com batom tosco, jovens que perseguiam as meninas e mulheres inchadas e se agitavam, que mostravam como seriam as meninas daqui a 10 anos, e velhas criaturas curvadas se arrastando por aí com os pés esticados, e crianças descalças vestindo trapos, brincando nas poças e depois se espalhavam aos gritos irados das suas mães. Talvez 1/4 das janelas da rua estivessem quebradas e cobertas por tábuas. A maioria das pessoas não prestou atenção ao Winston. Alguns o olharam com uma espécie de curiosidade reservada. 2 mulheres monstruosas, com antebraços vermelhos como tijolos dobrados sobre os aventais, estavam falando do lado de fora de uma porta. Winston pegou pedaços da conversa enquanto se aproximava. Sim, eu digo para ela, tá tudo muito bem, digo, mas se você tivesse no meu lugar, você teria feito a mesma coisa que eu. É fácil criticar, digo, mas você não tem os mesmos problemas que eu? Ah, disse a outra, é isso mesmo, é isso mesmo. As vozes estridentes pararam abruptamente. As mulheres o estudavam em silêncio hostil enquanto ele passava. Mas não foi exatamente hostilidade.
foi apenas uma espécie de cuidado, um enrijecimento momentâneo, como na passagem de algum animal desconhecido. O macacão azul do partido não podia ser uma visão comum em uma rua como esta. De fato, não era sensato ser visto em tais lugares, a menos que fosse resolver problemas específicos por ali. As patrulhas poderiam detê-lo e, se por acaso você se deparasse com eles: "Posso ver seus documentos, camarada? O que você está fazendo aqui? A que horas você saiu do trabalho? Este é seu caminho habitual para casa?" E assim por diante. Não que houvesse alguma regra contra voltar para casa por um caminho comum, mas era suficiente para chamar atenção para si mesmo se a polícia do pensamento soubesse disso. De repente, a rua inteira estava em alvoroço. Havia gritos de alerta de todos os lados. As pessoas estavam entrando nas portas como coelhos. Uma jovem saltou de uma porta um pouco à frente de Winston, agarrou uma criança pequena brincando em uma poça, chicoteou seu avental em volta dela e saltou de volta, tudo em um só movimento. No mesmo instante, um homem de terno preto, parecido com uma harmônica que havia saído de um beco lateral, correu em direção a Winston, apontando agitado para o céu. "Vapor!" gritou. "Cuidado, chefe! Batida na cabeça! Deita logo! Vapor!" Vapor era um apelido que, por alguma razão, os proles davam às bombas de foguete. Winston prontamente se atirou no chão com o rosto para baixo. Os proles estavam quase sempre certos quando lhe deram um aviso desse tipo. Eles pareciam possuir algum tipo de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência quando um foguete estava chegando. Embora os foguetes supostamente viajassem mais rápido que o som, Winston apertou seus antebraços acima de sua cabeça. Havia um rugido que parecia fazer a pavimentação se agitar. Uma chuva de objetos leves se espalhou sobre suas costas. Quando ele se levantou, descobriu que estava coberto com fragmentos de vidro da janela mais próxima. Ele continuou andando. A bomba havia demolido um grupo de casas 200 metros acima da rua. Uma nuvem negra de fumaça estava pendurada no céu e abaixo dela havia uma nuvem de pó de gesso, na qual já se formava uma multidão ao redor das ruínas. Havia uma pequena pilha de gesso amontoada no pavimento à sua frente, e no meio dela ele podia ver uma risca vermelha brilhante. Quando se aproximou, viu que era uma mão humana arrancada pelo pulso. Além do coto sangrento, a mão estava completamente branqueada, a ponto de se assemelhar a um molde de gesso. Ele chutou a coisa para a sarjeta e depois, para evitar a multidão, entrou à direita em uma rua lateral. Em 3 ou 4 minutos, ele estava fora da área que a bomba havia afetado. E a sorte da movimentação da vida nas ruas estava acontecendo como se nada tivesse acontecido. Eram quase 20 horas e as lojas e bebidas que os proles frequentavam, eles chamavam de pubs, estavam entupidas de clientes. De suas portas basculantes sujas, que abriam e fechavam sem parar, saía um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Em um ângulo formado por uma frente de casa saliente, 3 homens estavam muito próximos um do outro, o do meio segurando um jornal dobrado que os outros 2 estavam estudando por cima de seu ombro. Mesmo antes que ele estivesse suficientemente perto para ver a expressão em seus rostos, Winston podia ver a absorção em cada linha de seus corpos. Era obviamente uma notícia séria que eles estavam lendo. Ele estava a alguns passos deles, quando de repente o grupo se separou e 2 dos homens estavam brigando. Por um momento, eles pareciam prestes a começar os golpes. "Você não está ouvindo direito o que eu estou dizendo? Estou dizendo que nenhum número que termine em 7 foi sorteado há mais de 14 meses. Foi sim! Não foi. Lá em casa tenho todos eles, tudo anotadinho num pedaço de papel. Eu anoto que nem um reloginho e tô te dizendo, nenhum número que termina em 7. Mas um 7 ganhou. Eu quase consigo te dizer a porra do número. Quase 07. Era esse o fim. Foi em fevereiro, segunda semana de fevereiro. Fevereiro é sua mãe. Eu tenho tudo preto no branco e dizendo nenhum número. Oh, parem com isso! Disse o terceiro homem. Eles estavam falando sobre a loteria.
Winston olhou para trás quando já estava 30 metros à frente. Eles ainda estavam discutindo com as expressões vívidas e passionais. A loteria, com seu pagamento semanal de enormes prêmios, era o único evento público ao qual os proles prestavam bastante atenção. Era provável que houvesse alguns milhões de proles para os quais a loteria era principal, se não o único motivo para permanecerem vivos. Era o seu deleite, sua loucura, seu paliativo, seu estimulante intelectual. No que diz respeito à loteria, mesmo as pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos intrincados e proezas espantosas de memória. Havia uma tribo inteira de homens que ganhavam a vida simplesmente vendendo sistemas, previsões e amuletos da sorte. Winston não tinha nada a ver com o funcionamento da loteria, que era administrada pelo Ministério da Abundância, mas ele estava ciente. Na verdade, todos no partido estavam cientes de que os prêmios eram em grande parte imaginários. Apenas pequenas somas eram realmente pagas, sendo que os ganhadores dos grandes prêmios eram pessoas inexistentes. Na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte da Oceania e outra, isso não era muito difícil de conseguir. Mas se havia esperança, ela estava nos proles. Era necessário se agarrar a isso. Quando você colocava em palavras, parecia razoável, mas quando olhava para os seres humanos passando por você na calçada, se tornava um ato de fé. A rua em que ele havia se transformado desceu. Ele tinha a sensação de já ter estado nesse bairro antes e que havia uma rua principal não muito distante. De algum lugar distante veio um barulho de vozes altas. A rua deu uma curva brusca e depois terminou em um lance de degraus que o levou a um beco fundo, onde alguns guardas estavam vendendo vegetais de aparência cansada. Nesse momento, Winston lembrou-se onde ele estava. A viela levava até a rua principal, e na curva seguinte, não há 5 minutos, estava a lojinha de parafernálias onde ele havia comprado o livro em branco, que agora era seu diário, e em uma pequena papelaria não muito distante, ele havia comprado seu porta-lápis e seu pote de tinta. Ele parou por um momento na parte superior dos degraus. No lado oposto do bloco havia um barzinho sujo, cujas janelas pareciam ser foscas, mas na realidade estavam apenas cobertas de poeira. Um homem muito velho, curvado, mas ativo, com bigodes brancos que se movimentavam para a frente como de um camarão, empurrou a porta e entrou. Enquanto Winston observava, ocorreu-lhe que o velho, que deve ter no mínimo 80 anos, já estava na meia-idade quando a Revolução aconteceu. Ele e alguns outros como ele eram os últimos laços que existiam agora com o mundo desaparecido do capitalismo. No próprio partido não restavam muitas pessoas cujas ideias haviam sido formadas antes da Revolução. A geração mais velha havia sido dizimada, em sua maioria nas grandes purgas dos anos 50 e 60, e os poucos que sobreviveram há muito tempo haviam ficado aterrorizados com a completa rendição intelectual. Se ainda houvesse alguém vivo que pudesse dar um relato verdadeiro das condições do início do século, só poderia ser um prole. De repente, a passagem do livro de história que ele havia copiado em seu diário voltou à mente de Winston e o impulso lunático tomou conta dele. Ele entraria no pub, se familiarizaria com aquele velho e o questionaria. E ele diria: "Conte-me sobre sua vida quando você era um garoto. Como era naquela época? As coisas eram melhores do que são agora ou eram piores?" Apressadamente, para que ele não tivesse tempo de ficar com medo, ele desceu os degraus e atravessou a rua estreita. Era uma loucura, é claro. Como sempre, não havia nenhuma regra definitiva contra falar com os proles e frequentar seus bares, mas era uma ação muito incomum para passar despercebida. Se as patrulhas aparecessem, ele poderia alegar um ataque de fraqueza, mas não era provável que acreditassem nele. Ele empurrou a porta e um cheiro horrível de cerveja azeda o atingiu no rosto.
Ao entrar no recinto, o barulho das vozes caiu pela metade. Atrás de suas costas, ele podia sentir todos olhando para o seu macacão azul. Um jogo de dados que acontecia no outro extremo da sala se interrompeu por talvez até 30 segundos. O velho que ele havia seguido estava de pé no bar, tendo algum tipo de briga com o barman, um jovem grande, robusto, com um nariz em formato de gancho, com enormes antebraços. Um grupo de pé e com copos na mão observava a cena. "Eu pedi direitinho, não pedi?" disse o velho, endireitando os ombros agressivamente. "Você tá me dizendo que não tem um pint de cerveja nessa porra?" "Que porra é um pint?" disse o barman, inclinando-se para a frente com as pontas do dedo no balcão. "Ô, Soprele! Diz que é um barman, mas não sabe o que é um pint? Um pint é metade de um quarto e tem 4 quartos no galão. Tenho que te ensinar o ABC também?" "Eu nunca ouvi falar disso", disse o barman. "1,5 litro, é isso que servimos. Os copos estão na prateleira à sua frente." "Mas eu queria um pint", insistiu o velho. "Você poderia fácil servir um pint para mim. A gente não tinha essa porra de litros quando eu era jovem." "Quando você era jovem, vivíamos no alto das árvores", disse o barman, lançando o olhar para outros clientes. Houve um riso estrondoso e o mal-estar causado pela entrada de Winston parecia estar desaparecendo. O rosto do velho tinha ficado cor-de-rosa. Ele se virou, murmurando para si mesmo, e esbarrou em Winston. Winston o pegou gentilmente pelo braço. "Posso oferecer-lhe uma bebida?" disse ele. "Você é um cavalheiro", disse o outro, endireitando os ombros novamente. Ele parecia não ter notado o macacão azul de Winston. "Um pint!" ele acrescentou agressivamente ao barman. "Um pint de wallop!" O barman encheu 2 copos grossos que ele tinha lavado em um balde debaixo do balcão com 2 meios litros de cerveja marrom escura. A cerveja era a única bebida que se podia obter em bares da prole. Os proles não tinham permissão de beber gin, embora na prática eles conseguissem se apoderar dele facilmente. O jogo de dardos estava novamente em pleno andamento, e o grupo de homens no bar tinha começado a falar de bilhetes de loteria. A presença de Winston foi esquecida por um momento. Havia uma mesa discreta embaixo da janela, onde ele e o velho podiam conversar sem medo de serem ouvidos. Era horrivelmente perigoso, mas de qualquer forma não havia nenhuma teletela na sala. Só um ponto que o Winston tinha conferido assim que entrou no lugar. "Ele podia ter servido um pint", resmungou o velho enquanto ele assentava atrás do copo. "Meio litro não é suficiente, não satisfaz, e 1 litro é demais, ataca a minha barriga, sem contar o preço." "Você deve ter visto grandes mudanças desde que era um jovem", tentou Winston. Os olhos azuis pálidos do velho se moveram do tabuleiro de dados para o bar e do bar para a porta do banheiro, como se fosse na sala do bar que ele esperava que as mudanças tivessem ocorrido. "A cerveja era melhor", disse ele finalmente, "e mais barata. Quando eu era jovem, a cerveja suave chamava-se Wallop. Era 4 centavos por litro. Isso foi antes da guerra, é claro." "Que guerra era essa mesmo?" disse Winston. "É tudo guerra", disse o velho vagamente. Ele pegou seu copo, se endireitou novamente os ombros. "Um brinde à sua saúde." Era possível ver o seu pomo de Adão bem pontiagudo na garganta magra, fazendo um movimento surpreendentemente rápido para cima e para baixo, enquanto a cerveja desaparecia. Winston foi para o bar e voltou com mais 2 meio litros. O velho parecia ter esquecido seu preconceito contra beber 1 litro inteiro. "Você é muito mais velho do que eu", disse Winston. "Você deve ter sido um homem adulto antes de eu nascer. Você pode se lembrar como era nos velhos tempos antes da Revolução? As pessoas da minha idade não sabem realmente nada sobre esses tempos. Só podemos ler sobre eles em livros, e o que está escrito nos livros pode não ser verdade. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Os livros de história dizem que a vida antes da Revolução era completamente diferente do que é agora. Havia a mais terrível opressão, injustiça, pobreza, pior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Aqui em Londres, a grande massa do povo nunca teve o suficiente para comer desde o nascimento até a morte. Metade deles não tinha nem mesmo botas nos pés. Eles trabalhavam 12 horas por dia, saíam da escola às 9, dormiam 10 em uma sala e ao mesmo tempo havia um grupo pequeno de pessoas, composto por apenas alguns milhares. Os capitalistas
eram chamados, que eram ricos e poderosos. Eles eram donos de tudo que havia para possuir. Viviam em grandes casas belíssimas com 30 criados. Andavam em carruagens com 4 cavalos, bebiam champanhe, usavam cartolas. O homem ficou animado de repente. Cartolas, disse ele. Engraçado você falar de cartolas. Pensei nisso ainda ontem. Nem sei o porquê. Eu estava brincando que faz anos que não vejo uma cartola. Desapareceram elas. A última vez que usei um foi no funeral da minha cunhada. E isso foi... Bem, não seria capaz de te dar uma data, mas deve ter sido há 50 anos. Claro que foi apenas emprestada para a ocasião, você sabe. Mas as cartolas não são o mais importante, disse Winston pacientemente. A questão é que estes capitalistas, eles e alguns advogados e padres assim por diante, que viviam às custas deles, eram senhores da terra. Tudo existia para o seu benefício. Vocês, o povo comum, os trabalhadores, eram seus escravos. Eles podiam fazer o que quisessem com vocês. Eles podiam enviar você para o Canadá como gado. Eles podiam dormir com suas filhas se quisessem. Podiam ordenar que você fosse açoitado com algo chamado chicote. Você tinha que tirar seu chapéu quando eles passavam. Todo capitalista andava com um banho de lacaios que o homem voltou a se animar. Lacaios, disse ele. Agora tá aí uma palavra que eu não ouço desde muito tempo. Lacaios. Isso me leva de volta. Isso sim, eu me lembro. Muitos anos atrás, eu costumava às vezes ir no parque do domingo de tarde para ouvir os discursos dos caras. Exército da Salvação, católicos romanos, judeus, indianos... Tinha de tudo que é tipo de gente. E tinha um cara, bem, eu não podia lhe dar o nome, mas um orador realmente poderoso era. E ele fazia nem metade do que podia. Lacaios, ele disse, lacaios da burguesia, criados da classe dominante, parasitas, essa era outra. E hienas, ele definitivamente nos chamou de hienas. É claro que se referia ao Partido Trabalhista, você entendeu. Winston tinha a sensação de que eles não estavam se entendendo muito. Mas o que eu realmente queria saber é, disse ele, se você sente que tem mais liberdade agora do que tinha naquela época. Você é tratado mais como um ser humano? Antigamente as pessoas ricas, as pessoas no topo, a casa dos senhores, disse o velhote com um tom nostálgico. A casa dos senhores, é claro. O que pergunto é, essas pessoas eram capazes de tratá-lo como um inferior simplesmente porque eles eram ricos e você era pobre? É verdade que você tinha que tratá-los de senhor e tirar o chapéu quando passavam? O velho parecia pensar profundamente. Ele bebeu cerca de 1/4 de sua cerveja antes de responder. Sim, disse ele. Eles gostaram que você tocasse seu chapéu para eles. Demonstrava respeito, tipo, eu não concordava com isso, mas fiz com bastante frequência. Tinha que fazer, você poderia dizer. E era normal. Eu estou apenas citando o que li nos livros de história. E era normal que essas pessoas e seus criados os empurrassem da calçada para dentro da sarjeta? Um deles me empurrou uma vez, disse o velho. Eu me lembro como se fosse ontem. Era a noite da corrida de barco. Eles ficavam os arruaceiros e eu me deparo com um jovem na avenida Shaftesbury, cavaleiro elegante, com camisa, cartola, casaca preta. Ele estava andando em zigue-zague pelo pavimento. A gente se esbarra por acidente. Ele diz, por que você não olha para onde está indo? Ele diz, eu digo, você acha que você pagou a porra da rua? Aí ele diz, vou explodir sua cabeça se você começar a brincar comigo. Eu digo, você tá bêbado, eu vou chamar a polícia. Eu digo, se você acreditar em mim, não é? Que ele pôs a mão no meu peito e me empurrou quase para debaixo das rodas de um ônibus? Bem, eu era jovem nesses dias e eu ia dar uma nele também, mas... Uma sensação de desamparo tomou conta de Winston. A memória do velho não era nada além de um monte de detalhes. Podia questioná-lo o dia todo sem obter nenhuma informação real. As histórias do partido ainda podem ser verdadeiras de certa maneira. Podem muito bem ser completamente verdadeiras. Ele fez uma última tentativa. Talvez eu não tenha me feito entender, disse ele. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você está vivo há muito tempo, porque viveu metade de sua vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, você já era adulto. Você diria, pelo que consegue se lembrar, que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior? Se você pudesse escolher, você preferia viver naquela época ou agora?
O velho olhou meditativamente para o quadro de dardos. Ele terminou sua cerveja mais lentamente do que antes. Quando ele falou, foi com um ar filosófico tolerante, como se a cerveja o tivesse amadurecido. Eu sei o que você espera que eu diga, disse ele. Você espera que eu diga como se fosse mais jovem novamente. A maioria das pessoas diria que mais cedo seriam jovens. Se você fosse jovem, você tem saúde e força quando você é jovem. Quando você chega a meu tempo de vida, você nunca está bem. Eu sofro algo perverso nos meus pés. Minha bexiga é uma piada terrível. 6 ou 7 vezes por noite, como se eu dormisse fora da cama. Por outro lado, há grandes vantagens de ser um homem velho. Você não tem as mesmas preocupações, nenhum problema com mulheres. Isso é uma coisa ótima. Faz 30 anos que eu não fico com uma mulher, pode acreditar? E nem quis ainda por cima. Winston sentou-se de costas contra o parapeito da janela. Não adiantava continuar assim. Ele estava prestes a comprar mais cerveja quando o velho se levantou de repente e entrou rapidamente no urinol fedorento do lado da sala. O meio litro a mais já estava trabalhando nele. Winston sentou-se por mais 1 ou 2 minutos olhando para o seu copo vazio e mal notou quando seus pés o levaram para a rua novamente. Dentro de 20 anos no máximo, ele refletiu, a enorme e simples pergunta: a vida era melhor antes da Revolução do que é agora? Não lhe podia mais ser respondida. Mas, na verdade, ainda hoje ela era incontestável, já que os poucos sobreviventes, dispersos no mundo antigo, eram incapazes de comparar uma idade com outra. Eles se lembravam de 1 milhão de coisas inúteis, uma briga com um colega de trabalho, uma caça a uma bomba de bicicleta perdida, a expressão no rosto de uma irmã há muito morta, os redemoinhos de poeira em uma certa manhã ventosa há 70 anos, mas todos os fatos relevantes estavam fora do alcance de sua visão. Eles eram como a formiga, que pode ver objetos pequenos, mas não grandes. E quando a memória falhasse e os registros escritos forem falsificados, quando isso acontecesse, a alegação do partido de ter melhorado as condições de vida humana teria que ser aceita, porque não existia e nunca mais poderia existir qualquer parâmetro contra o qual pudesse ser comparado. Neste momento, seu pensamento parou abruptamente. Ele parou e olhou para cima. Ele estava em uma rua estreita, com algumas lojinhas escuras intercaladas entre as casas. Imediatamente acima de sua cabeça, penduraram 3 bolas de metal descoloridas que pareciam ter sido douradas uma vez. Ele parecia conhecer o lugar. É claro, ele estava do lado de fora da loja de sucata, onde ele havia comprado o diário. Uma pontinha de medo passou por ele. Para começo de conversa, comprar o livro já tinha sido um ato suficientemente precipitado, e ele tinha jurado nunca mais se aproximar do lugar. E no instante em que ele permitiu que seus pensamentos vagassem, seus pés o haviam trazido de volta para cá por vontade própria. Era precisamente contra impulsos suicidas desse tipo que ele esperava se proteger, começando um diário. Ao mesmo tempo, ele notou que, apesar de serem quase 21 horas, a loja ainda estava aberta, com a sensação de que ele seria menos visível do lado de dentro do que de fora. Ele pisou pela porta, se questionando. Ele poderia plausivelmente dizer que estava tentando comprar lâminas de barbear. O proprietário tinha acabado de acender uma lamparina de óleo que emitia um cheiro impuro, mas amigável. Ele era um homem de talvez 60 anos, frágil e curvado, com um nariz longo e benevolente, olhos suaves distorcidos por lentes grossas. Seu cabelo era quase branco, mas suas sobrancelhas eram cheias e ainda negras. Seus óculos, seus movimentos suaves e agitados, e o fato de estar usando uma jaqueta envelhecida de veludo preto dava-lhe um ar vago de intelectualidade, como se ele tivesse sido uma espécie de homem literário, ou talvez um músico. Sua voz era suave, como se estivesse desbotada, seu sotaque menos rebaixado do que a maioria das proles. Eu o reconheci na calçada, disse ele imediatamente. Você é o cavalheiro que comprou o álbum de recordações da jovem senhora. Era um belo pedaço de papel vergê, costumava ser chamado. Não fazem mais papel assim há, ouso dizer, 50 anos. Ele espreitava Winston por cima de seus óculos. Há algo especial que eu possa fazer por você? Ou você só queria dar uma olhada? Eu estava passando, disse Winston vagamente. Eu só olhei para dentro. Eu não quero nada em particular. Ainda bem, disse o outro, porque eu suponho que não poderia satisfazê-lo.
Ele fez um gesto apologético com sua mão suave. Você consegue ver? É uma loja vazia. Você poderia dizer cá entre nós, o comércio de antiguidades está quase terminado. Não há mais demanda e também não há estoque. Móveis, porcelanas, vidros, tudo foi quebrado aos poucos. É claro, o metal foi derretido em sua maioria. Não vejo um castiçal de latão há anos. O minúsculo interior da loja estava de fato desconfortavelmente cheio, mas não havia quase nada nele de valor. O espaço no chão era muito restrito porque todas as paredes estavam empilhadas com inúmeras molduras empoeiradas. Na janela havia bandejas de porcas e parafusos, formões gastos, canivetes com lâminas quebradas, relógios manchados que nem sequer fingiam funcionar e outras porcarias diversas. Apenas em uma pequena mesa no canto havia uma ninhada de miudezas, caixas de rapé lacadas, broches de ágata e similares que pareciam incluir algo interessante. Enquanto Winston caminhava em direção à mesa, seu olhar foi pego por uma coisa redonda e suave que brilhava suavemente sobre a luz do lampião. Ele a pegou. Era um pedaço pesado de vidro, curvo de um lado, plano de outro, fazendo quase um hemisfério. Havia uma suavidade peculiar, como da água da chuva, tanto na cor quanto na textura do vidro. No seu centro ampliado pela superfície curva, havia um objeto estranho, rosado, convoluto, que lembrava uma rosa ou uma anêmona marinha. — O que é isso? Disse Winston fascinado. — Isto é coral, disse o velho. Deve ter vindo do Oceano Índico. Costumava incorporá-lo ao vidro. Isso não foi feito há menos de 100 anos, talvez mais pelo aspecto dele. — É uma coisa linda, disse Winston. — É uma coisa linda, disse o outro agradecido. — Mas não há muitos que digam isso hoje em dia. Ele tossiu. Agora, caso você quisesse comprá-lo, isso lhe custaria $4. Lembro-me quando uma coisa assim teria custado 8 libras, e 8 libras eram, bem, não posso calcular bem, mas era muito dinheiro. Mas quem se importa com as antiguidades genuínas hoje em dia, mesmo as poucas que restam? Winston pagou imediatamente os $4 e enfiou o cobiçado objeto em seu bolso. O que o atraía não era tanto sua beleza, mas o ar que parecia possuir, de pertencer a uma época bem diferente da atual. O vidro macio como água da chuva não era como nenhum vidro que ele jamais havia visto. A coisa era duplamente atraente por causa de sua aparente inutilidade, embora ele pudesse adivinhar que uma vez deve ter sido concebido como um peso para papéis. Era muito pesado no bolso, mas felizmente não fazia muito volume. Era uma coisa estranha, até mesmo uma coisa comprometedora para um membro do partido ter em sua posse. Qualquer coisa antiga, e por isso mesmo qualquer coisa bonita, era sempre vagamente suspeita. O velho tinha ficado visivelmente mais alegre depois de receber os $4. Winston percebeu que ele teria aceitado 3 ou até 2. Há uma outra sala lá em cima, caso você queira dar uma olhada, disse ele. Não há muito nela, apenas algumas peças. Precisamos de uma luz se formos lá para cima. Ele acendeu outra lâmpada e com as costas curvadas subiu lentamente as escadas íngremes e desgastadas ao longo de uma pequena passagem para uma sala que não dava para a rua, mas olhava para fora em um quintal pavimentado e uma floresta de chaminés. Winston notou que os móveis ainda estavam dispostos como se o quarto fosse habitado. Havia uma faixa de tapete no chão, uma ou duas imagens nas paredes e uma cadeira de braços profunda que levava até a lareira. Um relógio de vidro antiquado de 12 horas fazia tic-tac sob a lareira. Sob a janela e ocupando quase um quarto do quarto, havia uma cama enorme com o colchão ainda sobre elas. — Vivemos aqui até a morte da minha esposa, disse o velho apologético. Estou vendendo os móveis pouco a pouco. Essa é uma linda cama de mogno, ou pelo menos seria se você conseguisse tirar os insetos dela. Mas ouso dizer que você acharia um pouco incômoda. Ele estava segurando a lâmpada bem alto, de modo a iluminar toda a sala. E na luz quente e fraca, o lugar parecia curiosamente convidativo. Passou pela cabeça de Winston
que provavelmente seria muito fácil alugar o quarto por alguns dólares por semana se ele se atrevesse a correr o risco. Era uma noção selvagem, impossível, que precisava ser abandonada assim que surgiu, mas o quarto despertou nele uma espécie de nostalgia, uma espécie de memória ancestral. Parecia-lhe que ele sabia exatamente como era sentar-se em uma sala como essa, em uma cadeira de braços ao lado de uma fogueira, com os pés no suporte e uma chaleira no fogão, totalmente sozinho, totalmente seguro, sem ninguém lhe observando, sem nenhuma voz lhe perseguindo, sem nenhum som na mão, sem nenhum som a não ser o canto da chaleira e o tic-tac amigável do relógio. "Não tem uma teletela?" ele murmurou sem conseguir evitar. "Ah", disse o velho, "eu nunca tive uma dessas coisas. Muito caro. Eu nunca senti a necessidade disso de alguma forma. Aquela ali é uma bela mesa dobrável no canto. Embora, é claro, você teria que colocar novas dobradiças nela se quisesse usar as abas." Havia uma pequena estante do outro canto, e Winston já havia gravitado em direção dela. Não continha nada além de lixo. A caça e a destruição dos livros tinham sido feitas com a mesma minúcia nos bairros populares, como em qualquer outro lugar. Era muito improvável que existisse em qualquer lugar da Oceania uma cópia de um livro impresso antes de 1960. O velho, ainda carregando a lâmpada, estava de pé diante de um quadro em uma moldura de pau rosa que estava pendurado do outro lado da lareira em frente à cama. "Agora, se por acaso você estiver interessado em gravuras antigas", começou delicadamente. Winston cruzou o quarto para examinar o quadro. Era uma gravura de aço de um edifício oval com janelas retangulares, uma pequena torre na frente. Havia uma grade em volta do edifício e na extremidade posterior havia o que parecia ser uma estátua. Winston olhou para ela por alguns momentos. Parecia vagamente familiar, embora ele não se lembrasse da estátua. "A moldura está fixada na parede", disse o velho, "mas eu poderia desaparafusá-la para você, ouso dizer." "Eu conheço aquele prédio", disse Winston finalmente. "Agora é uma ruína. Está no meio da rua do lado de fora do Palácio da Justiça." "É isso mesmo. Fora dos tribunais da Justiça foi bombardeado. Há muitos anos. Foi uma igreja. São Clemente dos Dinamarqueses era o seu nome." Ele sorriu apologético, como se tivesse consciente de dizer algo pouco ridículo, e acrescentou: "Sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente." "O quê?" disse Winston. Sempre geralmente dizem os sinos de São Clemente. Essa era uma rima que tínhamos quando eu era menino. Eu não me lembro, continuava, mas sei que o fim era: "Aí vem uma vela para até a cama te levar, aí vem um helicóptero para sua cabeça cortar." Era uma espécie de dança. Eles estendiam seus braços para você passar por baixo, e quando chegaram "e aí vem um helicóptero para sua cabeça cortar", eles baixavam seus braços e o pegavam. Eram apenas nomes de igrejas. Todas as igrejas de Londres estavam nelas. Todas as principais, pelo menos. Winston se perguntava vagamente a que século essa igreja pertencia. Sempre foi difícil determinar a idade de um edifício londrino. Qualquer coisa grande e impressionante, se era razoavelmente nova na aparência, era automaticamente reivindicada como tendo sido construída desde a Revolução, quando qualquer coisa que fosse obviamente de data anterior era atribuído a algum período obscuro chamado Idade Média. Os séculos de capitalismo foram considerados como não tendo produzido nada de valor algum. Não se poderia aprender história com arquitetura, assim como não se poderia aprender com os livros, estátuas, inscrições, pedras memoriais, os nomes das ruas. Qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o passado tinha sido sistematicamente alterado. "Eu nunca soube que tinha sido uma igreja", disse ele. "Na verdade, ainda há muitas delas", disse o velho, "embora tenham sido colocadas para outros usos." Como era a mesma rima? Já sei. "Sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente." Da seda e linho dizem os sinos de São Martinho. E lá agora, isto é mais longe do que eu posso chegar. Seda e linho eram tecidos muito finos. "Onde ficava São Martinho?" perguntou Winston. "São Martinho ainda está de pé. Está numa praça da Vitória, ao lado da galeria de imagens. Um prédio com uma espécie de varanda triangular e pilares na frente e um grande lance de degraus." Winston conhecia bem o lugar.
era um museu usado para exposições de propaganda de vários tipos, modelos em escala de bombas de foguetes e fortalezas flutuantes, mesas de trabalho com cera ilustrando atrocidades inimigas e coisa assim. Costumava ser chamada de São Martinho dos Campos, completou o velho, embora eu nada me lembre de nenhum campo em nenhuma dessas partes. Winston não comprou o quadro, teria sido uma posse ainda mais incongruente que o peso de papéis de vidro, e impossível de levar para casa, a menos que fosse retirado de sua moldura. Mas ele demorou mais alguns minutos conversando com o velho, cujo nome ele descobriu não era Weeks, como poderia ter percebido pela inscrição na frente da loja, mas Charrington, ou Sr. Charrington, ao que parece. Era um viúvo de 63 anos de idade e habitou essa loja por 30 anos. Durante todo esse tempo, ele tinha a intenção de alterar o nome em cima da vitrine, mas nunca chegou ao ponto de fazê-lo. Durante todo esse tempo que estavam falando, a rima meio lembrada continuava a passar pela cabeça de Winston. Sempre e geralmente, dizem os sinos de São Clemente. De seda e linho, dizem os sinos de São Martinho. Era curioso, mas quando você disse isso a si mesmo, você tinha a ilusão de realmente ouvir os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em algum lugar ou outro, disfarçados e esquecidos, de um campanário fantasmagórico atrás do outro. Ele parecia escutá-los tocando. No entanto, até onde se lembrava, nunca na vida real ouviu os sinos da igreja tocando. Fim da parte 10.